Vamos orar, né? Pedir a Everaldo aí, nosso ilustre visitante matutino. A gente... Jesus, amém. Amém. Aquela oração de fome, faça bem, em nome de Jesus, amém. Vamos ler o texto básico que está em João 1, 1 João 1, de 5 a 10. Finalzinho do capítulo. Toda furada. Eu tenho que comer uma pitaia gostosa, porque eu acho que o comi tava ruim. Pra mim, pitaia. Foi a primeira impressão também. Aí que se sentir à vontade, né? São 5 versículos e nós temos 3, 6, 9, 10. Quem quiser ler, quem quiser ler, vai lendo aí. 1 João 1, de 5 ao 10. Do 5 ao 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos, nós transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1, de 5 a 10. Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E seu Filho nos purifica de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Escolhi 2 tipos, não que nem agora. Forte e muitas vezes mal interpretado, né? Porque muita gente já usou isso aqui para se conformar com sua vida errada. Cada todo errado. Aí ele cita logo o 1 João e Paulo, né? Que Paulo, quando diz que o que é bom que ele tem que fazer, ele não faz. Mas o mal que eu não quero fazer. Como a gente viu em C.S. Lewis, o pecado é uma realidade da gente, mesmo após a conversão. A diferença é que nós não nos conformamos mais em viver em pecado, né? Quem recebe a nova vida em Cristo não vive em pecado. Né? O pecado acontece não como um padrão na nossa existência, mas como um desvio na nossa caminhada rumo à santificação. Né? Então, cada vez que é como uma corrida com barreiras, né? O ideal seria o atleta pular todas as barreiras, né? Pulando todas as barreiras, ele vai competir lá na frente. Se ele tropeça em uma barreira daquela, automaticamente ele perde tempo na caminhada. E Lewis completa dizendo que a gente sabe que nunca vai ser perfeito, mas a gente não pode se conformar com nada menos do que a perfeição. Então, esse texto, mas tem uma razão de ser. E a gente vai tentar descobrir, de acordo com a nossa leitura da lição, por que é que João fala dessa forma nesse início, né? Aliás, eu já fui num acampamento uma vez que rolou um debate de uma amiga minha, que na época era de lá da igreja, com o preletor, por causa disso, né?
Porque o preletor insistia no fato de que não devemos mais pecar. Deixamos de ser pecadores. Na verdade, nós somos pecadores. Nós somos pecadores arrependidos. É diferente. Pecadores que reconhecem seu pecado e não se conformam com ele. E aí, eu acho que ele não conseguiu a Baza, Adolescentes Batista de Salvador. Isso foi na Baza de, deixa eu ver, 90, não me lembro mais que ano, deve ter sido 94, 93, por aí. Na época que eu era adolescente, né? Então faz tempo. Eu acho que ele não conseguiu terminar a palestra dele, não, porque quando chegou nesse ponto aí, rolou uma treta. Que é uma coisa interessante que Paulo fala, né, dos hebreanos, né? Paulo não, Lucas, né? Tem umas semanas atrás o pastor falou sobre Berea, né? É isso aí que... É o Benezinho. Parecia. Deixa eu ver o versículo aqui. Parecia. O que é que acontece que eu vejo muitas vezes? Por exemplo, eu tava vendo uma vez Subirá, Luciano Subirá, né? Luciano Subirá, Douglas Gonçalves do Jesus Cop. E Douglas podcast do Jesus Cop. Aí ele pergunta sobre a questão de perder ou não a salvação, né? E assim, eu só vi o corte, né? Eu não vi só vi esse cortezinho sobre a salvação. Nem tinha, eu já conhecia Subirá de ouvir falar e tal, mas nunca tinha visto, nem ouvido, nem lido nada dele. Mas deu a impressão de que ele é arminiano, porque ele defende a posição de que você pode perder a salvação, né? E qual é o principal argumento dele que eu entendi, né? É que a possibilidade de não perder a salvação nos deixa acomodado com a certeza da salvação e, portanto, propenso. A gente usa a impossibilidade de perder a salvação como justificativa para continuar pecando, né? Que é uma preocupação justa, né? Acho que todo pastor tem que se preocupar com isso, com a ovelha que acha que porque já está salvo, né, pode pecar. Pode bagunçar. Mas isso também, esse pensamento arminiano, nesse sentido, também é de certa forma uma incompreensão do que é de fato a graça, né? Porque, por outro lado, você está propenso a cair em outro erro, que é o erro da autojustificação. Seria o switch nos meios, né? Não. Apoiar nessa argumentação de que a certeza da salvação nos deixa confortáveis e adotar uma postura, né, restritiva, né, de proibitivas. Mas o fim é bom, né, porque é tentar conduzir o rebanho, sim, né, em santidade, mas o meio pelo qual você está tentando fazer isso não é bom, né? Por quê? Porque você pode cair também no outro extremo, que é a autojustificação. Você achar que você está contribuindo de alguma forma para a sua salvação, né? O fato de eu não pecar ou de eu me policiar para não pecar, né? Porque eu tenho medo de perder a salvação, significa que de certa forma eu estou sendo salvo porque eu não peco, né? E isso é muito perigoso, porque você acaba anulando, gera um outro problema, né? E você vê os dois extremos caminhando junto com a igreja ao longo da história. Desde a igreja primitiva. Na escola, os calvinistas, os arminianos e os batistas. A gente teve na Batista, tinha um estudante que se declara bissexual. E a maior parte da turma cristã e tal. Mas os meninos foram excelentes. Eu estou ouvindo do pastor Jareiro. Eu fiquei assim impressionado com a precisão dos argumentos dele. Eu acredito que ele já tenha tido momentos para discutir esse tema.
E aí a gente caiu nessa questão do Carmilo e do Calvino, né? E acho que o Batista traz esse consenso. A gente não olha muito extremo, nem olha o outro. A gente analisa as duas possibilidades. E a gente não nenhuma em minha verdade absoluta, digamos assim. Perguntaram a Luiz Saião sobre isso, né? Ele falou que acha isso uma grande besteira, ninguém tem. E ninguém sabe o que é. Né? É um mistério. É um mistério. Eu gosto quando a declaração da CBB fala assim, ó, de algum modo misterioso, Deus concilia a sua autoridade suprema com a liberdade. Mas a gente não sabe como é que isso acontece. Então você tomar uma posição de pé roxo assim, né, de um ou de outro, né? E na verdade, qual é a questão, né, em relação a perder ou não a salvação? Ou como é que a gente deve olhar essa questão, na verdade, né? A pessoa que é salva, ela não deixa de pecar ou deixa de ter prazer no pecado por uma iniciativa própria. Isso é uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa. É um processo de regeneração. Né? O nosso caráter está deformado pelo pecado. Então, quando a gente não recebeu ainda a graça de Jesus, a gente não tem consciência disso. E a gente vive segundo a carne. O que a palavra diz é que, uma vez que a gente recebe a graça, o nosso caráter é transformado. E gradativamente o Espírito é quem nos ajuda a ficar cada vez mais parecido com Cristo. Então, as boas obras, né, como o Tiago fala, o não sentir prazer no pecado, o não viver em pecado, é uma consequência da transformação que o Espírito faz na vida do crente. Eu imagino que essa dificuldade de compreender isso possa ser comparada à dificuldade que a gente tem de compreender a Trindade, por exemplo. Porque no momento em que nós cedemos à vontade de Deus, né, a gente fala, Cristo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Então nós somos como Cristo, nós vivemos como Cristo. É como se nós, de certa maneira, fizéssemos parte da Trindade, né? Não que por mesmo seja Cristo, né? Mas por Cristo vive em mim. Então é difícil compreender essa intersecção do sobrenatural com o natural. Cada um de nós é um pedacinho do corpo de Cristo. Sim. É por isso que Bonhoeffer diz que Cristo está mais presente hoje do que na época em que ele andou sobre a terra, por assim dizer. Porque naquela época os corpos estavam separados. Cristo tinha um corpo e os discípulos tinham cada um o seu próprio corpo. Mas depois que Cristo ascende, a igreja, depois que ele ressuscita, o reino de Deus é oficialmente inaugurado. Né? E aí o Espírito Santo desce em Atos 2 e institui a igreja de fato, né? O que a palavra diz é que nós agora comungamos do mesmo corpo. Né? Então a intimidade que a igreja tem hoje, na visão de Bonhoeffer, que eu achei bem interessante, é mais profunda hoje do que naquela época. Porque naquela época, né, tudo bem, a gente tinha a presença dele ensinando, né? Mas agora a gente faz parte do corpo dele. Isso é também um mistério, como o Paulo fala, todo mundo achando que ele está falando sobre o casamento, né? E ele diz, não, eu estou falando, o mistério, ele começa a falar sobre o casamento e tal, que o homem tem que ser como Cristo, a mulher é a igreja e tal. Ele diz, que mistério é isso? Aí todo mundo, o casamento é um mistério. Não, eu estou falando da relação de Cristo com a igreja. Isso é um mistério. Né? Então, tem algumas questões que são importantes aqui, na verdade, 3 questões que são levantadas por João. Né? A primeira, ele usa uma argumentação muito elegante para dizer quem é de Deus e quem não é de Deus, que é o que eu estava dizendo. Né? Se a pessoa usa fragmentos do discurso de Paulo, fragmentos da carta de João, para dizer que pode pecar à vontade,
Isso é um indício muito claro de que ele não foi regenerado. Entende? Então a ideia de você dizer que é possível assim perder a salvação, porque se não for assim, repare, eu estou simplificando demais o que Subirá falou. Em linhas gerais, mas e também juntando o que ele falou com uma ideia geral que tem em algumas igrejas, principalmente no meio pentecostal, né? Quando você usa o argumento de que você pode perder a salvação, né? Porque se você não puder perder a salvação, você não vai parar de pecar, né? Isso não harmoniza com o escopo geral do Evangelho, né? Porque o Evangelho é, primeiro, você não tem mérito nenhum, né? Segundo, o Espírito age na sua vida, é por isso que você é capaz de fazer coisas boas, né? E terceiro, pelo fruto se conhecerá a árvore, né? Então, às vezes a gente usa também, só Deus pode me julgar, né? Você vê lá no... uma desculpa para quem tá atrapalhado continuar atrapalhado, né? O cara tá no erro, não, só Deus pode me julgar. Mas o próprio Deus, Jesus, né, chegou na figueira, não achou fruto e mandou secar. Então é melhor até cair no julgamento dos irmãos do que cair no julgamento. Porque os irmãos podem estar errados, né? Pode realmente estar julgando de forma preconceituosa e tal, julgando o que não pode, né, o que não deve. Coisas que não existem evidências, né, de nada, mas tem coisas sim que a igreja tem habilitação para tomar partido, porque está escrito: a árvore será conhecida pelos seus frutos, né? Então, se você não produz frutos de arrependimento, eu tenho toda a autoridade como membro da igreja de chegar na conclusão de que você não é uma nova criatura, né? Se o fruto do Espírito não se manifesta na sua vida de alguma forma. Uhum. Exatamente. Falou aí de uma situação, né? Uma situação que é essa situação. Então não deixa Margem de dúvida. A palavra é clara. É claro, exatamente. Límpida e cristalina. Então a primeira coisa que ele diz aqui, ó: Deus é luz e nele não há treva alguma, né? Por que as pessoas procuram a escuridão? Por que os bandidos procuram a escuridão? Porque ninguém vê o que está sendo feito, né? Repare que quando a gente passa numa rua iluminada, a gente se sente mais seguro mesmo que não esteja, né? Mesmo que a rua seja tão deserta que o cara chegue lá e te assalte e ninguém veja. Mas o fato de ter iluminação, a gente se sente mais seguro. A gente consegue ver de longe. Eu já tive as teorias, falei, não, rua boa é rua escura, que se eu não vejo o ladrão não me vê. De vez em quando eu passava ali saía ali às vezes até me pegaram, me assaltaram. Na Avenida Garibaldi, eu saía do estúdio de química ali, às vezes 11 horas, já saí meia-noite. Tem uma vez que eu saí com o Rose foi me ajudar a fazer os negócios lá, no laboratório. A gente saiu, já era quase meia-noite, não foi? Foi perto quando eu tava. Sobre a questão da mente, né? E algumas mentiras que a mente produz e que a gente acredita que vive sobre essas mentiras. Ele dá um exemplo assim, bicho. Eu não lembro, tem um termo científico que eles usam em inglês, eu não lembro agora do termo. Mas ele conta uma situação verídica. Nos Estados Unidos, para explicar esse termo, logo no extremo, né? Que um cara, ele ia fazer um assalto, né? E aí ele acreditava que se ele colocasse, eu não sei se era alguma coisa de limão, nos olhos, as pessoas não chegaram nele. Na verdade, quem nem chegaram ainda. E esse cara vai fazer sessão. Mas ele acreditava tanto nisso, tanto, que quando
quando o pecado ele se pegou, ele isso aqui como é que chama? Foi uma Armação. É criança, né? Criança, você tapa o olho e pergunta: cadê fulana? Aí ela fica calada, quando você tira a mão do olho, ela dá risada. Então Deus, ó, meu celular tá com toque fantasma, eu já tô em Pedro aqui, não sei como eu fui parar em Pedro. Deus é luz e nele não há treva alguma. E ele continua aqui, ó: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Né? Ou seja, Deus ilumina todas as coisas que você tem de bom e principalmente o que você tem de ruim. Né? O grande passo em direção à comunhão com Deus é você reconhecer o que tem de ruim. Né? Porque não tem, quando você chegar diante de Deus, a sua maldade vai ser exposta. Então muitas vezes a gente esconde a nossa maldade, obviamente a gente está evitando, né? Quando a gente esconde a nossa maldade, a gente está evitando a comunhão com Deus. Então a primeira coisa que o autor fala a respeito dessa lição é que na comunhão com Deus, uma coisa que deve imperar é a verdade e a sinceridade. Né? A verdade. Aquilo que norteia o caminho da igreja é justamente a verdade. Né? A palavra viva é a verdade, basicamente. Sem se expor à luz, e repare como ele começa falando, né, de luz e depois vai falar de pecado, né? E a gente vai chegar lá no pecado, né? Quando a gente se expõe à luz, o nosso pecado é exposto, né? E a questão não é esconder o pecado. Porque quanto mais a gente esconde o pecado, mais a gente se acostuma, mais a gente peca, né? A ideia da luz é mostrar o que está errado na nossa vida para que a gente possa corrigir. A gente vai mudar assim no piscar de olhos? Não, a gente vai passar a vida toda se santificando, né? E não vai se tornar santo até que o nosso corpo seja glorificado, né? Portanto, nós temos aí a física chamaria isso de impossibilidade experimental. Existe a possibilidade teórica, né? A teoria diz que é possível, mas não existe tecnologia suficiente para fazer aquilo acontecer. Por exemplo, é possível a gente viajar no tempo? É possível. Para o futuro, pelo menos, a teoria garante que é possível você viajar para o futuro. Agora, temos tecnologia para isso? Não dá para a gente fazer isso ainda, né? Quando é uma impossibilidade teórica, né, a própria teoria já nega, não adianta você construir nada, que não vai dar certo. Né? Mas em termos de santificação, nós estamos diante de uma impossibilidade experimental. O nosso corpo não comporta, não tem tecnologia suficiente, né? E é por isso que Paulo fala que a nossa maior esperança é a ressurreição. Né? Ele diz, se Cristo ressuscitou, ele está se referindo a Cristo ressuscitou com um corpo glorificado. Né? Se Cristo ressuscitou com um corpo glorificado, a nossa esperança é que, mediante a graça dele, no final de todas as coisas, o nosso corpo também seja ressuscitado da mesma forma que ele foi, ou seja, preparado para a eternidade. E aí sim, na eternidade, não vai ter mais sombra de pecado, porque Deus vai ser a nossa própria morada. E aí ele diz mais uma coisa interessante, ó. Se
Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha como ele vai argumentando agora. Deus é luz, certo? Se você não está na luz, você não tem comunhão com Deus. Pelo fato de Deus ser luz, né, ele ilumina todo mundo. Então eu só consigo enxergar Pastor Cleverson se tiver luz. Entende? Então, se eu e ele não estivermos debaixo da luz, não é possível que haja comunhão. Porque eu nem vou saber que ele existe. Tá preto nesse tudo. Mas como dá risada, muita risada, de vez em quando a gente vê. E os olhos abertos. Aí eu vou chegando, subindo pro tiro de guerra, numa rua assim, na época era Marco Público, né? Tiro de guerra lá em cima. Quando eu vou chegando perto do tiro de guerra, eu tô vendo um traço, andando pra cara, você tá devagar e prestando atenção naquilo. Para resumir a história, eu me tremendo todo, quando eu vou chegando, tem a Binolã, que era o número 1. O 01. Tinha que ser o 01. Então qual é a argumentação aqui de João, né? Isso é uma consequência interessante que ele próprio fala depois em Apocalipse, que é a respeito da nossa identidade, né? Quando a gente está na luz, a gente consegue se reconhecer, consegue se relacionar. Então, se eu estou na luz, eu estou em comunhão com Deus, com o Pai, e consequentemente estou em comunhão com meu irmão. É assim que a comunhão dentro do corpo de Cristo se estabelece, diante da luz. Em verdade, né? Em verdade quer dizer, de vez em quando precisa ter uma DR. De vez em quando você precisa dizer, o pessoal dizer umas verdades, né? Mas dizer umas verdades normalmente é sinônimo de dizer desaforo. Você não tem que dizer desaforo. Você tem que dizer a verdade, mas dizer a verdade em amor, não é? Você tem que ser sincero, tem que falar das coisas que você vê, com as que você não concorda. Tem que também, né, deixar seu ouvido aberto para ouvir, porque às vezes a gente quer falar, mas não quer ouvir, né? Então a gente tem que viver em verdade também nesse sentido, e a gente tem que estar diante da luz, né? Primeiro, a luz expõe a verdade, o que tem de bom e o que tem de ruim, e segundo, a luz me expõe para o meu irmão. Tive congregações, por exemplo, tem muita fofoca, cara, não funciona isso. Você vê que O Ministério da Fofoca. Parece que estão unidas, mas não estão, você sabe. Porque você ouve que fulano fala de Beltrano fala de fulano, e tá todo mundo ali, irmão. Né? É terrível, terrível. Ah, que graças a Deus. Deus tem misericórdia. É porque a igreja é pequena. Possivelmente. Não, assim, não tem igreja pequena problemática, não tenha dúvida nenhuma. Tem igreja problemática. E assim, a minha perspectiva e a minha esperança é que a gente cresça com saúde. Mas assim, eu não tenho, eu realmente não. O que não significa que a gente não vai ter problema. Né? Uma hora vem uma irmã fofoqueira, um irmão fofoqueiro. Um apêndice. Aí eu acho Entende? Com amor, né? Aquela voadora nos peitos com amor. bem, Né? Tem. Vai acontecer, né? Porque eu espero que a igreja cresça. Que a igreja, nos próximos anos, principalmente nas próximas gerações, seja uma igreja. Não.
cantinho no outro. No teu cantinho. Essa frase eu não lembro mais a música toda assim, eu sei que é um mistério que Jesus deu. Ficar tocando a vida. E aí, em Apocalipse, capítulo... Eu sei disso porque eu ouvi um sermão e depois eu fiz também um estudo aqui com os jovens sobre isso. Apocalipse 2, né? Quando a carta à igreja de Esmirna, se eu não me engano. Quando o Espírito, né, revelando a João, diz que Deus vai entregar uma pedrinha branca, né, com um nome escrito, que só a pessoa e o próprio Deus sabe o nome que está escrito. Né? O nome sobre... foi Divergente, aquele filme que a gente assistiu. Né? O nome, obviamente, é a identidade da pessoa. Né? Já falei de um livro também, uma série que chama As Crônicas do Matador do Rei. O primeiro livro chama O Nome do Vento. Né? Quando você descobre o nome da pessoa, ou da coisa, o nome verdadeiro, ou seja, a verdadeira identidade daquilo, você passa a controlar. Então o nome do vento é porque o protagonista é alguém que tem a habilidade inata, ele não consegue dominar ainda no primeiro livro, mas de chamar o nome do vento. Então ele consegue controlar o ar, né? Porque ele aprende, ele sabe, ele sabe, ele já nasce sabendo o nome do vento. Né? É uma coisa inata. Eles recebem o nome. O nome verdadeiro. Só que assim, o marido sabe da mulher. Ele não sabe. O nome do marido. Então, pode chegar lá no céu, aí. Mas, rapaz! E o que é que isso tem a ver com luz, né? A analogia que eu estava falando. Se eu e o pastor Cleber estiver no escuro absoluto, a gente pode estar na mesma sala e não saber que está lá. Né? Longe da luz de Deus, o que existe é só escuridão. Ou seja, você não sabe quem é o outro. E como você está longe da iluminação divina, você também não sabe nem quem é você mesmo. Então o que João está dizendo em Apocalipse é que a nossa verdadeira identidade, aquela pessoa que nós realmente somos, só pode ser revelada na presença de Deus. Né? E é Deus que sabe quem a gente é de verdade. E Ele vai revelar isso, né? Com a pedrinha. Pastor Guilherme disse que na antiguidade também era um costume antigo, né? Você dá uma pedrinha branca, com redundância retada, na antiguidade era um costume antigo. Já era antigo naquela época. Tinha uma marina lá na igreja, já era velha antigamente. A marina foi pra agora, mas demorou. Demorou, que eu me lembro que eu era criança, a irmã Marina já era anciã já. Ah, é a Rainha Elizabeth, não. Tá, o que tem de meme com ela. E esse costume era assim, né? Você não usava, não tinha papel na época, né? Então você não dava um convite para ir para uma festa, dava uma pedrinha branca. A pedrinha branca significava um convite, aí você chegava na festa e apresentava a pedra branca. E João usa essa analogia, né? Então, na verdade, Jesus está nos convidando para o reino dele. Mas só entra no reino dele quem sabe quem é. Quem ele conhece, né? Porque na pedra vai estar escrito um nome, provavelmente o nosso nome verdadeiro, né? Nosso nome verdadeiro, que só vai saber. A gente sabe quem é esse eu verdadeiro. E Deus também, porque sabe de todas as coisas. Né? Então é uma coisa impressionante, né? Deus. Trabalhando com uma fofoca dessa. Eu acho que essa especulação aí tem fundamento.
Então a luz mostra quem a gente é de verdade. Então mostra a nossa verdadeira identidade. Quer dizer, fora da luz, até a nossa individualidade está comprometida. E você vê isso claramente nos dias de hoje, né? Uma coisa, por exemplo, que é notório. A pessoa pode até ser gay mesmo, de fato. Mas muitas vezes só revela que é gay quando cai no ostracismo. Cai no ostracismo. Ostracismo. Ostracismo quer dizer no esquecimento. Artistas. Né? Recentemente, uma atriz que foi muito famosa na infância. Era casada com um rapaz também muito famoso. Se separaram, ninguém nunca mais ouviu falar dela. E agora ela assumiu um romance homossexual. Aham. Né? Uma cantora muito famosa também aqui na Bahia, da mesma forma. Né? Se você vê, existe algo que diz assim, ó, agora todo mundo vai se comportar dessa forma. Seguindo a tendência, não? Seguindo uma tendência. Quer dizer, você não tem mais sua individualidade, você não... O importante é você fazer parte da massa, seguir a tendência. Então a tendência é essa, vamos todos juntos, né? É o chamado movimento de manada. Movimento de manada. A pessoa não pensa mais por si só. O que diz mas vamos juntos. Dependendo da velocidade que ele passar, você já passa. Tem, vamos. Eu estava lendo isso num livro sobre investimentos, daquele Thiago Nigro. Você sabe que ele se converteu? Não, sério? Tem 1h30 de podcast do Jesus Cop, de Douglas Gonçalves entrevistando ele. Velho, que massa. Eu comecei a ler o livro, na verdade, eu achei meio chato no começo do 40. Do 1 ao milhão, né? Do 1000 ao milhão. Do 1000 ao milhão. Mas não que o livro seja chato, tá? É porque, como eu não tenho costume de ler sobre finanças, pra mim, exige que eu saia mais da minha zona de conforto. E tem outros livros que eu tô lendo que exigem que eu saia da minha zona de conforto também, mas não tanto, então mais próximo que eu preciso absorver de maneira urgente, né? Pra não desqualificar o livro. Mas ele fala desse movimento de manada, fala que se tiver uma pessoa, por exemplo, na rua, olhando para cima, né? As pessoas que passam, aparecem assim. E o mercado financeiro é regido pelo movimento de manada. Existe para falar dos movimentos de manada. Os especuladores ganham muito dinheiro em cima disso. Então, para fechar esse ponto, né? Comunhão com Deus só é possível na verdade, né? E a verdade produz comunhão. E a verdade em todos os sentidos, de inclusive eu saber quem eu sou, de saber quem Everaldo é, de reconhecer ele, né? Dele me reconhecer. Eu não consigo ter comunhão com alguém que eu não conheço. Eu não posso conhecer alguém se está todo mundo no escuro. Então, aonde a luz de Deus não alcança, ou né, não que não possa alcançar, mas que ele não permite que chegue, né? Aonde a luz dele não se manifesta, o que existe é uma massa disforme de pessoas que estão sendo conduzidas como manada em direção ao inferno. Simples assim, né? Você começa a enxergar as diferenças, as nuances, começa a entender a realidade de fato, como ela é, quando a luz de Deus te ilumina. Aí você vai conhecer a verdade. E aí você vai ter comunhão dentro do corpo. Porque eu posso ver as outras pessoas. Porque a luz está iluminando todo mundo. E no final, como a gente estava falando, né? O último tópico que ele levanta. A luz ilumina tudo em mim, inclusive o meu pecado. Então quando eu não reconheço que sou pecador, quando eu não reconheço que peco, eu estou tentando me esconder a luz. Né? Você falava das igrejas pentecostais, né, que tem muito esse costume, tipo,
pregar que é possível perder a salvação, a primeira igreja que eu tive foi a Assembleia de Deus. E eu via muito disso, realmente. Wesleyano. Naquela pregação específica, não vou dizer que em todas existem. Aprendi muita coisa, o Fabrício fala explicitamente. E eu via esse pensamento, né? De que você podia perder a graça. E às vezes era um esforço que cai até num ritualismo de determinadas práticas. Mas não era isso que eu falava. Você está falando de quê mesmo na última vez agora? Eu estou falando de que a luz de Deus mostra também o nosso pecado. Quando a gente não reconhece o nosso pecado, a gente está tentando se esconder da luz. Exato. E aí, as pessoas que praticam dessa maneira, que creem dessa maneira, né, podem também cair no erro de acreditar que não são pecadores. Porque se elas creem, vou arriscar esse palpite, né? Se elas creem que elas podem perder a salvação, elas não vão crer que são pecadores. Elas vão crer que não são pecadores. Porque se elas creem que pecam, de certa maneira, elas estão crendo que vão perder a salvação delas. Então elas mesmo que visualizam. É uma especulação filosófica aí. A equação vai, você perde a salvação quando você perde. A equação B é você está salvo. Somando, quer dizer que se você está salvo, você não perdeu a salvação. Que quer dizer que Não você pega. não pega. Aí você tá fazendo igual a Alvin Plantinga dos livros dele. Não, mas Pra quem não sabe, a filosofia. eu arrisquei o palpite, né? É porque às vezes a gente tem aqueles lapsos de compreensão, mas sempre a gente consegue passar, né? O que aconteceu mais ou menos foi isso. Já foi didática. Mas São os dois tipos, as duas escolas não, mas dois tipos de filosofia. A filosofia continental, que é o argumento subjetivo, e a filosofia analítica da equação. Eu gosto muito da filosofia analítica por causa disso. Porque às vezes o cara mesmo faz a proposta e aí ele próprio se convence de que ele está errado. Porque quando ele vai estabelecendo as premissas e fazendo a análise lógica das premissas, ele chega na conclusão de que não, realmente eu estou errado. É que quando eu salvação, a pessoa não esquece de Então, pecado, a luz, né, mostra a verdade. A verdade é que nós somos pecadores. Se somos pecadores, muito embora arrependidos, né, nós ainda podemos pecar. E definitivamente pecamos, né? Mesmo que a gente não queira, não sinta prazer, mesmo que depois de pecar a gente se arrependa e aquilo realmente nos incomode, em maior ou menor extensão, em maior ou menor gravidade, a gente comete pecados ao longo de nossa vida, né? Às vezes até ao longo do nosso dia, né? Uma irazinha aqui, né? Uma maledicênciazinha ali, uma falta de fé aqui, né? Por mínimo que seja, a gente comete pecado diariamente, né? E a luz de Deus expõe essa nossa maldade. Quando eu digo eu não peco, eu estou fazendo né? Ou eu estou mentindo ou Deus. Dos dois. E entre você. E entre né? Ou Deus está mentindo. Alguns dos dois estão mentindo, né? Porque a luz de Deus está mostrando a minha maldade. Eu estou dizendo eu não sou mal, né? Então a luz de Deus é enganosa. Ou o pecador sou eu, né? E aí ele diz assim, ó: se afirmarmos que estamos sem pecado,
estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, nós não temos mais comunhão com Deus enquanto nós não vamos ter comunhão com Deus enquanto a gente não reconhecer a nossa maldade. Porque Deus é luz e quando eu não reconheço a minha maldade, eu estou tentando me esconder na escuridão. Está entendendo? A lógica, o argumento lógico que João está dizendo, se eu estou tentando me esconder na escuridão, né, sair da luz, eu estou deixando de lado, eu estou tentando me afastar do próprio Deus, então eu não posso ter comunhão com Ele. E portanto a verdade dele não está em mim. Mas aí ele diz aqui, ó, se confessarmos os nossos pecados, Deus é amor e justiça, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Só que a gente tinha que decorar, né, pastor? Pra que posto é que a gente tinha que decorar isso? Não me lembro, acho que era candidato. Eu acho que era para sair de requisito mínimo para candidato, você já tinha que saber esse aqui. Justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Acho que era o primeiro passo mesmo. É o primeiro plano de salvação. Né? Era o plano de salvação. Era o Viseu. Eu tô vendo para todo mundo para mim tudo. E Os meus pais ouviam, mas Isso, o nome deu a gente pegou esse CC na época que o cara tava super. E aí, toda vez que eu ouço o capoeiro, eu sinto cheiro de feijão. Não consigo cheiro de feijão azedo, eu subi com ela dentro da minha cabeça. É uma sensação assim que eu poderia ter vivido sem esse se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então a gente precisa entender muito bem o que é que João está dizendo aqui. Está dizendo isso, a luz de Deus expõe a nossa maldade. Nós somos seres maus, alcançados pela graça, regenerados, né? Então, antes nós não tínhamos a capacidade de fazer o bem, porque a nossa matriz moral estava completamente comprometida. Uma vez que a luz de Deus nos alcança, Ele restaura a nossa matriz moral, restaura a base. Mas a reforma está começando da base para cima, a parte de cima ainda está defasada, cheio de goteira, infiltração, parede rachada, o gesso caído, né? Tá tudo ruim ainda, ele está melhorando aos poucos, está reconstruindo o prédio aos poucos, né? Lewis tem essa analogia também, né? Não pense, Deus chega assim e começa a mudar o quarto, e faz uma reforma na sala, aí quando você vê, você já está morando em outra casa. É igual, eu vou falar isso, não sei se ele vai ouvir não, se ele ouvir vai dar mal para Rodrigo. Rodrigo começou a andar de mountain bike há muitos anos atrás. Já deve ter mais de 10 anos que ele pedala. Aí ele comprou uma bicicletazinha, na época poucos contos, né? Mas aí ele foi tal, aí daqui a pouco chegou em casa, a catraca estava suja de lama. Ele passou na loja, o cara tem uma catraca assim, ele trocou a catraca. falou comigo que já vai comprar um goleiro desse cara. Aí olha só, né? Aí pronto, ele aí escorregava, ele meteu um clipezinho, né? Aí pedalava de bermuda, daqui a pouco já comprou um shortzinho, aí foi pedalar de noite. Foi pedalar de noite, estava escuro, já meteu a lanterna na. Aí viu, né? Ele percebeu, né, que estava perigoso na via parafuso, botou um piscador. Aí furou o pneu, ele aí já descobriu que tinha um pneu que já vem com líquido, né? Que quando fura o próprio líquido já. Eu sei que eu tava conversando com ele, tem tempo já. Eu falei, velho, na moral, fala a verdade aqui pra mim.
aquela bicicleta que você comprou ainda existe. Porque de tanto ele melhorar, a bicicleta dele já não custava. Eu nem vou dizer mais, não se preocupe não, Rodrigo, que eu não vou te entregar. De tanto ele melhorar, né, a bicicleta dele já não valia mais 1.500 conto. E muito menos era a mesma bicicleta que ele comprou. E Deus faz isso com a gente. Hã? Não lembro qual é a palavra que ele usa, mas é do barco que cresceu lá. Que se você tem o barco flutuando ali, tá atracado, beleza. Aí, toda vez que passa uma tempestade, cai uma tábua do barco. E aí, um funcionário, imediatamente após o fim da tempestade, ele vai colocar Uma tábua nova. E aí, se isso for acontecer o tempo todo, todas as tábuas vão ter sido Renovadas. substituídas. E aí, tipo, isso é o mesmo do barco. E outra, se ele guarda as tábuas antigas, quando ele substitui, e depois montar outro barco, com as tábuas antigas, qual é o barco original? É uma pergunta filosófica, ontológica, inclusive, se você aplicar a sua própria vida. Então, Deus faz isso com a gente, né? E aí tem uma passagem também do Cristianismo Puro e Simples, que é quando ele fala assim, ó, mas fulano de tal crente é tão bom, né? E cicrana é crente, uma linguinha tão maledicente. Aí ele diz o seguinte, ó, você não tem que ver o como a pessoa está hoje, mas o como a pessoa era antes de se converter. Então, se fulano não é crente, é tão bom, imagine se fosse, né? Trazendo o exemplo para meu cunhado, né? Ele já comprou uma bicicleta que custava R$1.500, né? Então, ele já conseguia fazer o pedal dele. Eu achei que você ia falar que ele comprou a bicicleta já na intenção, tipo, Se ele começasse a vida dele de ciclista de mountain bike, com a bicicleta que hoje Pedro roda para cima e para baixo da cidade, né? Que ele já estragou uma vez e teve que reformar de novo. estragou. O caminho seria mais longo, né? O caminho seria mais longo e mais dispendioso, porque ele ia começar ainda mais de baixo. E o resultado também. E o resultado também não seria o mesmo. Ele não conseguiria transformar uma bicicleta com um quadro de chumbo, que a bicha pesa. Um quadro de chumbo numa bicicleta, né? Não conseguiria chegar lá, pelo menos não no mesmo tempo, né? Ia dar mais trabalho. Só amenizar a situação com a cunhada aí, né? Como diz que cunhado não é parente, né? E aí como é que a gente conclui nisso, né? A grande vantagem de aceitar a nossa maldade é justamente que, ao aceitar a nossa maldade, Deus está sempre disponível para nos perdoar. Veja, Deus é fiel e justo ao que Ele diz. Deus é fiel à sua palavra, porque Ele diz que se você se arrepender, Ele te perdoa. Agora Ele é justo, por quê? Porque Ele só te perdoa se você se arrepender. Deixar, né? Fala que ele se arrepende. Exato. O arrependimento significa o quê? O que confessa e deixa. O que é o arrependimento? O arrependimento é você compreender, rapaz, aquilo que eu fiz estava errado. E eu não quero mais fazer aquilo. Certo? Eu não quero mais fazer aquilo. Com sinceridade. Sim. Né? E porque Deus sonda o nosso coração. Eu não quero mais fazer aquilo. Eventualmente a gente pode cair, mas imediatamente a consciência vai dizer, rapaz, você disse que nunca mais vai fazer isso.
E aí o pecado, o pecado o quê? É o pecado, né? O pecado mostra pra gente mais uma vez a nossa iniquidade. E mais uma vez, se você se arrepender, entende? Não é uma questão eu tenho que me tornar, eu tenho que confessar o pecado e manter o meu pecado de estimação. Deus, esse pecado é meu mesmo. Tá comigo há muito tempo, deixa ele aqui. Não é uma questão de você reconhecer que é pecador apenas. É de você entender que o fato de você ser pecador impede o seu relacionamento de Deus, porque isso é o pecado. Né? É um obstáculo que impede você ter relacionamento íntimo com Deus. Ó, eu tenho esse pecado aqui, eu preciso de ajuda e eu não quero mais pecar. Deus vai ser justo, porque Ele vai reconhecer o seu arrependimento e vai ser fiel. Isso quer dizer que nos momentos em que você tropeçar, Ele vai estar lá. Porque a palavra diz que o Espírito peleja pela nossa salvação. O Espírito é quem peleja pela nossa salvação. Exatamente. E Ele vai estar lá. E se você pecar, aí voltando até para um dos ensinamentos de Jesus, quando o fariseu diz que a lei me obriga a perdoar 7 vezes o meu irmão, né? E Jesus diz, você tem que perdoar 70 vezes 7. Isso serve... Falando, tem que contar. Quando esse segunda vez vai chegar? 489. Desculpa, mas eu... É uma coisa que a gente tem medo. Assim, é o medo de quem é crente, é medo de quem é pastor, é medo de quem é líder. Rapaz, se eu falar isso, o cara vai viver pecando. Ó, Rose, transparente. Valeu, Vadir. A gente vai viver pecando. Mas o fato é, se você pecar 490 vezes a mesma coisa, Deus vai te perdoar. Agora tem um critério para isso. Arrependimento genuíno. O que a gente muitas vezes não acredita é que você vai se arrepender genuinamente e pecar 490 vezes. Mas o que a palavra está dizendo é, se você pecar 490 vezes, não 491, mas 490 da mesma forma, e quando você terminar de pecar, você se arrepender genuinamente e dizer, meu Deus, eu não quero mais fazer isso, Deus vai te perdoar. Às vezes a gente não se perdoa, sabia? Um pecado perdura muito, a probabilidade do arrependimento verdadeiro acontecer diminui. Veja bem, não é que eu estou dizendo assim, ó, pode pecar à vontade, não é que a Bíblia está dizendo pode pecar à vontade, que toda vez que você vier com a cara, como dizia meu avô, com a cara mexendo e o nariz rodando, eu vou te perdoar. Né? O que acontece, né? E eu entendo a nossa preocupação, a preocupação dos líderes e dos pastores em relação a isso, porque se o cara pecou 490 vezes é porque ele se acostumou com o pecado. Né? Não, provavelmente não quer mudar. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Aí, Cleves, diz assim, ó, as pessoas agora não chamam mais de pecado, chamam de problema. Quando diz eu tenho problema, ela quer dizer, aí eu tenho problema, ou seja, não preciso. É um problema que eu tenho. Como se você dissesse, eu só uma doença congênita. Né? Então não tem um problema, eu tenho pecado. E pecado faz o que? Deixa. Quando você tem uma doença, você trata. Né? E o tratamento do pecado é o arrependimento. Entende? O que a Bíblia está dizendo é que Deus está sempre disposto a perdoar. Agora, o arrependimento é mediante, o perdão é mediante o arrependimento. Né?
E aí sim, se houver arrependimento genuíno 490 vezes, Deus vai perdoar 490 vezes. O problema é que 99 é improvável. Em 99,99% das vezes, depois da 10ª, você não já está mais se arrependendo. Tá de brincadeira. Você já está de brincadeira. Mas vira o normal. O que a gente não pode fazer é por causa do medo, né? De que a pessoa De que a pessoa não se arrependa, deixar de perdoar ou deixar de pregar a graça de Deus também. Às vezes a gente deixa de pregar a graça, como acontece em muitas igrejas pentecostais, né? E nas igrejas batistas antigas também, né? Mais tradicionais, em que o medo de você ir para o inferno era mais forte do que o desejo de ir para o céu. Como é que aquele filme que passava nas igrejas? O Inferno em Chamas. O Inferno em Chamas. Normalmente era no dia de sábado, ou às vezes domingo, né? Aí o povo chamava um monte de visitante, aí um monte de gente ficava pendendo pra frente, agora depois voltava, ficava com medo de... Por isso que é interessante aquela definição que eu vi até aqui na igreja, o pastor trouxe a definição, né? De que o inferno é a eternidade distante de Deus. Eu acho que talvez, eu imagino que essa é a definição mais próxima da graça que eu já ouvi do inferno, porque as pessoas meio que elas caricaturam um sofrimento carnal, mas o inferno na verdade é um sofrimento espiritual, não um sofrimento carnal. E isso desarma o argumento, esse versículo, esse texto especificamente, desarma o argumento de que quem está na igreja com medo do inferno. Você pode até estar na igreja com medo do inferno. Se é assim, é porque você não entendeu ainda o Evangelho. Quem está na igreja e entendeu o Evangelho, está na igreja porque ama. Está na igreja por amor àquele que primeiro reconhece que é uma pessoa muito ruim, reconhece o quanto a vida melhorou depois que a vida foi iluminada, né? E ama essa pessoa que fez tudo isso por ela. Então o crente não tem prazer no pecado, não vive em pecado, mas crente peca. E toda vez que peca e se arrepende, Deus é fiel e é justo para... Então não, né, é assim, a gente o tempo todo tem que perguntar se realmente está convertido. Acho que diariamente a gente tem que levantar de manhã, rapaz, eu sou crente mesmo, né? Porque sendo crente, fique tranquilo. Se a graça te alcançou, você vai para o céu, né? E é o Espírito que vai garantir isso. O povo lá na FRP fica uma ceninha, o que que o povo Passa os próprios alunos. Os próprios alunos, mas mesmo assim tem vezes que, me dê só mais 5 minutos. E quando é aula experimental, então... Mas quando é aula experimental, desculpa, é que a culpa é deles. Vocês não fizeram no tempo certo, só sai daqui depois de terminar. E aí quando falou 3 minutos, eu falei, tô de boa, vai dar tempo. Isso.